Voikover Utemura era um trabalhador cansado até que um senhor demônio o puxou para outro mundo e o transformou em um general de elite. No entanto, após ser encarregado de recrutar aliados para o exército demoníaco, ele acaba recrutando garotas atraentes para seu círculo íntimo e começa a ter relações íntimas com elas. A história começa com Utemura, que é um trabalhador corporativo comum não valorizado por seus esforços na empresa. E enquanto seus colegas recebiam promoções, ele permanecia estagnado em uma posição e acabou sendo transferido para a pior filial da empresa. Até que um dia, um ciclista o atropela e ele é convocado por um senhor demônio para outro mundo. Lá, ele fica chocado ao saber que o Sr. Belza, o senhor demônio, quer que ele se torne um de seus generais de elite e opere como gerente no exterior, além de outros benefícios adicionais. Então, quando a General Omandra faz objeções, enfatizando que Utemura é fraco e não qualificado para receber tal oferta de emprego, os outros dois generais, Sylphid e Noam, concordam com ela. Como resultado, Belza decide testar as habilidades de Utemura. Então, Omandra salta para dar um golpe aéreo nele, pensando que é um teste de combate. No entanto, Belza intervém e impede Utemura de ser atingido 2 vezes, mas a intensidade do chute de Omandra faz com que ele desmaie no local. Omandra fica chocada quando Belza revela que Utemura é apenas um humano comum, sem magia ou habilidades especiais. No momento em que Utemura recupera a consciência, Belza revela que seu exército de demônios está tentando formar um pacto com a tribo Minotauro, o que tem sido difícil, e agora ele quer testar as habilidades de Utemura, fazendo com que ele resolva as coisas com essa tribo. E para piorar as coisas, o chefe da tribo Minotauro é uma besta gigante de 16 pés de altura. Utemura até molha suas calças antes das negociações começarem, e ao ver que ele está tão assustado, Omandra começa a negociar em seu lugar. No entanto, as negociações não vão bem, já que Tarious diz não a todas as propostas que Omandra apresenta. Quando Omandra sai da sala, ela diz a Utemura que as negociações estavam indo bem dias antes, mas quando chegou a hora de encerrar, Tarious disse não, e até espalhou feno pela sala. Quando ela deixa Utemura para resolver as coisas com Tarious, Utemura sai com suas esperanças destruídas, se perguntando como poderia fazer um acordo com uma fera tão grande. Então ele para em um bar para tomar algumas doses e despertar o cachorro nele. Enquanto ele está nisso, ele se lembra de que teve um cliente de temperamento semelhante a Tarious em sua vida passada, percebe como fechou aquele negócio com o cliente e decide começar a trabalhar imediatamente. Ao sair do tribunal, ela fica chocada ao ver Utemura de bom humor, preparando-se para negociar com Tarious, e se pergunta o que mudou nele. Então, quando ela passa no dia seguinte e não encontra Tarious no quarto dele, descobre que Tarious está atualmente fazendo um acordo com Belza e está indo bem. Omandra fica perplexa ao ouvir isso. E quando pergunta a Utemura para revelar seu truque, ele explica que investigou porque Tarious rejeitou o acordo antes, e o fez sentir-se confortável o suficiente para mudar de ideia. No tribunal, Tarious pede desculpas a Omandra por ser rude, e agradece pessoalmente a Utemura por entender seus desafios e convencê-lo a aceitar o acordo. Com isso, Utemura passa no teste e Lord Belza agradece e oficialmente o recebe como um de seus generais de elite, dando-lhe uma pulseira real para reconhecer sua posição. Vendo isso, a antes teimosa Omandra, que queria castrar com ele, decide se tornar amiga porque tem uma queda por homens que podem lidar com um grande touro, então ela espera montá-lo também. Na manhã seguinte, Utemura luta para acreditar que ele é um general de alta patente no exército demoníaco, sem mencionar seu grande escritório, salário enorme e um suprimento infinito de óleo para bebês. Mas a realidade bate e ele percebe que é hora de começar a se familiarizar com os outros generais, então ele decide passar pelos escritórios deles e cumprimentá-los. A primeira parada é no escritório da General Sylphid, onde ele é recebido por sua assistente, Belinda, que lhe diz que sua chefe não está presente no momento. Quando ele está prestes a ir para o próximo, Omandra aparece com uma nova missão do Lord Belza. Desta vez, Utemura deve negociar com a tribo Ogre e convencê-los a se juntar ao exército demoníaco. Lord Belza enfatiza que deseja que a tribo Ogre se junte às suas forças, pois a força militar deles rivaliza com a dele, e ele gostaria de cooperar com as tribos demi-humanas para construir um exército mais forte. Após ouvir isso, Omandra decide acompanhar e Utemura sugere que parem para ver a General Noam, já que ela lidera as forças demi-humanas e pode ter informações úteis sobre a tribo Ogre. Por algum motivo, Omandra se recusa a segui-lo, então ele encontra Noam por conta própria e pergunta sobre a tribo dos Ogros. Noam explica que Ogier, o líder da tribo, é um homem difícil e a maioria das pessoas o considera um ditador. Mas antes que ela possa terminar de falar, ela sente uma aura assassina vindo por trás de Utemura, e como se vê, as duas mulheres não gostam uma da outra porque demônios e meio-humanos não se dão muito bem. Naquela tarde, quando Utemura e Omandra vão negociar com o chefe Ogier, eles ficam esperando fora do portão por muito tempo. Mas pouco antes de Omandra decidir lembrar aos guardas porque ela é uma general, a filha do chefe, Olulu, aparece e leva-os para ver seu pai.
Assim que entram na sala de audiência, Ojie lança um olhar para o Timura. Em seguida, se vira para Omandra e diz para ela parar de falar sem ser chamada. Ele pega a tata dela e a chama de inútil, alegando casualmente que ela está lá para negociar uma rendição para seu exército. Omandra, mal contendo sua raiva, é obrigada a ouvir enquanto Ojie diz para ela trazer a cabeça de seu pai como o único caminho a seguir. Mas antes que ela faça algo imprudente, o Timura a segura e concorda em pensar sobre o que Ojie disse. Lá fora, Omandra está furiosa, mas o Kimura diz para ela se acalmar, insistindo que Ojie está jogando jogos mentais enquanto pensa no próximo passo. Olulu aparece novamente e se apresenta propriamente como filha de Ojie, então implora diretamente ao Timura para tirar seu pai do trono. Ela explica que a tribo costumava ser rica e tinha recursos suficientes para controlar outras tribos, mas agora estão lutando apenas para conseguir comida. O Timura não fica surpreso ao ouvir isso, pois já havia notado o quão desnutridos os guardas pareciam e ele lidou com uma situação semelhante em sua vida anterior. Mas para piorar as coisas, Olulu revela que seu pai está doente e apenas finge ser perigoso para manter as pessoas assustadas, e admite que se juntar ao exército demoníaco seria bom para seu povo. Mas antes que ela possa dizer mais, o Timura a interrompe e diz que ela não deveria vazar informações confidenciais sobre sua tribo para estranhos. No entanto, ela apenas sorri e diz que conhece o tipo de pessoa que ele é, então de repente implora para que ele se case com ela e se torne o novo chefe. Enquanto o Timura tenta entender como chegaram a esse ponto, Olulu o encurrala para mostrar as vantagens de se casar com ela. Ela diz a ele: "Rosas são vermelhas, violetas são azuis, deixe-me sentar e te levar até a lua." No entanto, antes que possam desenvolver enredo, Omandra intervém, mal contendo sua raiva, e diz à garota sedenta para pensar a respeito. Mais tarde, o Timura passa no bar para se acalmar e, enquanto está lá, ouve algo que Omandra diz e tem uma ideia de como mudar a opinião de Ojie. Na manhã seguinte, o Timura convida Omandra para se juntar a ele em uma viagem, dizendo que quando terminarem, o chefe Ojie será quem estará implorando por um acordo. Cerca de uma semana depois, eles são convocados por Ojie porque o Timura foi adiante e formou um pacto com todas as tribos em torno da tribo Ogro, colocando Ojie em uma situação difícil. Quando Ojie começa a perder a cabeça, fica chocado ao ouvir que Olulu ajudou nas negociações, e quando ele pergunta por que ela fez isso, ela diz que a única maneira de seguir em frente é se juntar ao exército demoníaco, já que os tempos mudaram e ele ficou velho e fraco. Ao receber um choque de realidade, Ojie considera uma aliança com o exército demoníaco, e após alguns dias, Omandra relata que ele concordou com isso. Enquanto isso, o Timura está tendo dificuldades para encontrar um candidato adequado para nomear como seu subordinado, e ao considerar escolher Omandra, Olulu entra na sala para finalizar o acordo com sua tribo. Ele acaba escolhendo ela, deixando Omandra cheia de ciúmes. Mas apesar disso, o Kimura está ansioso para servir Lord Belza e garantir que nada dê errado. Na manhã seguinte, Olulu aparece no escritório de Yukimura e relata que foi bem sucedida na negociação com a tribo Werebeard. Mas o Kimura fica um pouco surpreso quando é informado de que receberá um prêmio por serviço distinto por facilitar o acordo com a tribo Ogro. A verdade é que ele nunca recebeu um prêmio antes em seu trabalho anterior, então ele aguarda ansiosamente por este. Logo depois que Olulu sai, Omandra entra no escritório com o almoço e é Jim Portage, algo que o Timura acha sem graça. Então ele murmura silenciosamente que gostaria de um pouco de carne, e Omandra decide que eles mesmos vão caçar. Na floresta, Omandra diz que houve um ataque constante de uma besta mágica, e que cerca de 5 orcs que vivem por aí foram devorados vivos. Isso pega o Kimura de surpresa, e ele imediatamente se arrepende do desejo por carne. Mas Omandra não se incomoda com isso. Naquele momento, ele percebe que os ataques constantes na floresta fizeram a qualidade da comida cair, e se pergunta o que pode fazer a respeito. Enquanto ele pensa, Omandra lhe mostra alguns cogumelos comestíveis, explicando que os orcs foram atacados enquanto tentavam pegá-los. Mas antes que ela possa terminar essa frase, um Helrog aparece pronto para almoçá-los. Enquanto o Timura grita por sua vida, Omandra diz ao seu eu fraco para se esconder atrás de uma árvore enquanto ela ficará e enfrentará o monstro. Primeiro, ela realiza um ataque aéreo feroz no porco-demônio que quase o derruba, mas o porco-demônio se recupera e atira várias pedras rápidas nela. Embora ela consiga desviar de todas e garantir uma abertura, ela mal causa dano suficiente ao porco-demônio. Então, ela decide fortalecer seu corpo com suas habilidades mágicas e executa um golpe fatal que parte o porco-demônio ao meio, deixando o Kimura profundamente chocado. Por volta do pôr do sol, Omandra relata uma aldeia orc próxima, e quando as pessoas a agradecem por derrotar o javali infernal, ela sugere que o tenham para o jantar. Quando lhe oferecem uma parte da perna do javali infernal, o Kimura não consegue se conter e pergunta se ela sabe cozinhar, e ela responde confiantemente que sim, apenas para queimar a carne com suas chamas mágicas quentes e chamá-la de picante. Ela se aprofunda na carne porque gosta dela crua, mas no momento em que o Timura toma coragem para prová-la, ele deseja ser Isaac Hayat novamente. Ignorando a frustração de Omandra, ele vê um forno e pergunta a algum dos locais se pode cozinhar com as especiarias dela.
Depois que a mulher concorda, o Timura começa a preparar uma refeição deliciosa. E quando Omandra prova sua carne, ela tem um clímax incontrolável e deseja mais. Outros apreciam a refeição e ficam bastante impressionados quando o Kimura lhes dá uma palestra sobre como ele a preparou. Mas Omandra acha que não é apropriado para um general de elite ensinar os locais a cozinhar. Em sua defesa, o Timura diz que é possível saber se um país é rico ou pobre pelo que seu povo come, e que o conhecimento sobre comida é tão importante quanto as habilidades com a espada. Omandra acaba concordando e até admite que o país é pequeno e fraco em comparação com os outros, já que mal há suficiente para todos. Então, ela decide que vai ajudar a mudar isso, e o Timura está junto. Naquela noite, enquanto se preparam para partir, o Timura quase entra em pânico quando percebe que terão que voltar ao castelo a pé, mas se acalma quando Omandra o tranquiliza dizendo que suas chamas repelirão qualquer fera mágica. Ela também revela que a magia é acessível apenas aos demônios, o que faz o Timura perceber que provavelmente a General Noam incentiva suas tropas a treinarem mais para compensar essa desvantagem. Curioso, ele pergunta se o General Sylphid é um demônio ou um demi-humano, mas Omandra não tem certeza, já que Sylphid nunca aparece pessoalmente nas reuniões. No caminho de volta, o Timura se lembra da luta contra o Porco do Inferno, e casualmente aconselha Omandra a começar a carregar armas para facilitar as batalhas. Ele até comenta sobre a culinária dela, mas toca numa ferida ao dizer que ela deveria considerar usar equipamento de proteção em vez de roupas que deixam metade do corpo exposto. Irritada, Omandra apaga suas chamas e se retira após dizer a ele para ficar com os orcs e voltar na manhã seguinte. Assim que ela sai, o Timura pensa em ir atrás dela, mas essa ideia é descartada quando ele ouve uma besta mágica por perto. Na manhã seguinte, quando o Timura aparece diante do Lord Belsa, ele é questionado por que não voltou com Omandra. E o tolo chora, narrando o que aconteceu na noite passada. No entanto, Lord Belsa ordena que ele acerte as coisas com Omandra, insistindo que é uma oportunidade para ele aprender sobre este mundo. Após a reunião, o Timura se pergunta por que Omandra ficou tão irritada, então ele começa a investigar as disparidades entre meio-humanos e demônios. Ele nota que os demônios mostram mais pele e são muito mais selvagens. Mas quando ele folheia um livro procurando respostas, percebe que os demônios consideram um corpo bem treinado como uma fonte de orgulho e que é necessário aumentar seu poder mágico e lançar feitiços. Então ele entende que os demônios usam roupas reveladoras para exibir seu poder mágico e orgulho. E o motivo pelo qual Omandra está brava com ele é porque ele disse a ela para se cobrir. Enquanto isso, Lulu vê Omandra com um humor triste, e quando ela pergunta o que está acontecendo, Lulu diz que acha que o Timura a odeia porque ele não elogiou seu corpo. Lulu tenta explicar as coisas para ela, dizendo que o Timura não acha legal expor seu corpo. Mas quando Omandra argumenta que mantém seus planos em segredo, Lulu diz o contrário. Imediatamente, Omandra explode e pede conselhos sobre o que fazer, e a Lulu diz para ela ser ela mesma sempre que estiver perto dele. Naquela noite, o Timura para no bar para tomar algumas doses. Mas então ele se dá conta de que nunca elogiou a Omandra antes, então ele sai correndo para compensar isso. Enquanto isso, Omandra termina com a Lulu e corre, procurando por o Timura para resolver as coisas com ele. Quando finalmente se encontram, o Timura diz que está apaixonado pelos enredos dela e gostaria de apreciá-los até ela perder o controle, enquanto Omandra diz a ele que não é uma modelo do OnlyFans e que só quer que ele elogie seu corpo. Percebendo o que ambos disseram, eles ficam chocados, mas conseguem ignorar a estranheza e fazem as pazes. No entanto, quando o Timura casualmente sugere que se tornem parceiros, Omandra entende errado, pensando que ele tem sentimentos por ela. E para piorar as coisas, no dia seguinte, após o Timura receber uma pedra mágica por suas realizações, ele se ajoelha e apresenta a pedra para Omandra, completamente alheio ao fato de que, nesse mundo, isso é uma proposta de casamento em grande estilo. Alguns dias depois, o Timura é convocado pelo Lord Belsa e imediatamente pensa que fez algo errado. Então, antes que o Rei Demônio possa falar, o Timura implora por perdão. Mas o Lord Belsa diz a ele para trabalhar em sua autoestima e, após elogiar o progresso de Timura até agora, pergunta o que ele pensa sobre a relação entre semi-humanos e demônios. O Timura diz que ambas as espécies se odeiam, principalmente porque os demônios podem usar magia, o que faz os demi-humanos se sentirem inferiores. Lord Belsa concorda com sua teoria, e então encarrega o Kimura de encontrar uma maneira de todas as espécies usarem magia para que os demi-humanos não tenham mais motivos para se sentirem inferiores. Quando o Timura insiste que não pode usar magia, Lord Belsa entrega-lhe uma pedra mágica não moldada e o designa ao General Sylphid, que é especializado em pesquisa mágica. Após a reunião com o Lord Belsa, o Kimura retorna ao seu escritório para ler mais sobre as pedras mágicas e descobre que elas podem servir como fonte de magia. Mas quando ele pergunta a Lulu sua opinião sobre a pedra, ela lhe diz que a pedra não será suficiente para usar magia, já que a habilidade é um fator importante para lançar feitiços. Pensando sobre o que ela disse, ele decide superar seu medo e visitar o General Sylphid novamente. Dessa vez, quando ele vai bater na porta do escritório dela, Belinda aparece e diz que Sylphid não está presente. Mas antes que Belinda possa fechar a porta, o Timura a bloqueia, insistindo em falar com ela em particular.
Enquanto isso, Almandra o observa atentamente e fica com ciúmes, pensando que ele quer destruir os planos de Belinda. No escritório, o Kimura percebe todo o ato de Belinda e se dá conta de que ela é, na verdade, a General Sylphid. Inicialmente, ela tenta disfarçar, mas quando o Kimura apresenta evidências suficientes, ela finalmente admite. Ela explica que esconde sua identidade porque se as pessoas soubessem quem ela era, sobrecarregariam-na de trabalho. Mas antes que o Timura possa mencionar a pedra mágica, ela o interrompe. Em vez disso, ela tira um item mágico que já permite que as pessoas lancem vários feitiços e explica casualmente como funciona. Ao ouvir isso, o Kimura sugere produzir o item mágico em massa, apenas para Sylphid revelar que cada unidade custa cerca de 10 milhões de Geas. E assim, suas esperanças são destruídas além do reparo. No entanto, o Timura pensa melhor e sugere que eles produzam em massa itens mágicos que só podem conceder um feitiço a um custo reduzido, e Sylphid imediatamente compra a ideia. Ela começa a trabalhar naquele momento e pega uma amostra de pedra mágica de Yukimura, arrastando-o para uma sessão de experimentação durante toda a noite com ela. Enquanto isso, à meia-noite, Almandra chega ao escritório e tenta arrombar a porta, se perguntando o que o Kimura e Sylphid estiveram fazendo. No dia seguinte, porém, Sylphid faz uma descoberta em seus experimentos e cria um item mágico chamado Rosemaren. Ela decide usar o Timura como seu cobaia, e quando o Timura pede uma pausa, ela só lhe dá 1 hora. Quando ele sai do escritório para tirar uma soneca, Almandra entra e, sem saber, o derruba inconsciente. Então Sylphid aparece e diz para ela calar a boca se quiser ser barulhenta. Mas enquanto Almandra tenta entender tudo, a Lulu chega com Lelyn e lhe diz que uma horda de pássaros pegada está atacando várias cidades e Lord Belza ordenou sua exterminação. Depois de ouvir isso, Almandra é arrastada para enfrentar os pássaros enquanto Sylphid decide que é hora de colocar o Rosemaren à prova. Algum tempo depois, o Timura se junta a ela em um campo onde ela planeja lhe mostrar o básico de como extrair poder do Rosemaren e usá-lo para realizar magia. Antes de começar, o Timura pergunta se ela fez uma verificação de segurança no Rosmarin, mas Sylphid diz claramente que ele só perderá um braço se as coisas derem errado. Engolindo seu medo, o Timura segura o Rosmarin e de alguma forma consegue reunir magia suficiente para criar uma bola de fogo, deixando-o atordoado e ligeiramente impressionado consigo mesmo. Mas antes que ele possa até mesmo comemorar, Sylphid diz a ele que o verdadeiro teste é sobreviver à horda de galinhas bombadas avançando diretamente contra ele. No começo, ele se sai bem, fritando alguns pássaros com seu ataque de chamas, mas assim que tenta finalizá-los, o Rosmarin quebra. Felizmente, Sylphid reage no último minuto e salva o covarde assustado de ser esquentado novamente. Mas ela fica um pouco frustrada que o Rosmarin não aguentou como esperava. À noite, enquanto o Kimura e Sylphid relaxam na vila que protegeram, o Timura percebe que nem todos os demi-humanos são fortes. Vê-los faz Sylphid lembrar quando ela decidiu começar a fazer itens mágicos. No passado, ela nasceu em uma família de elfos comerciantes, mas devido a certas circunstâncias, ela acabou saindo de casa. Naquela época, alguns semi-humanos decidiram ajudá-la enquanto ela vagava, mas no momento em que percebeu que eles eram fracos e viviam na pobreza, decidiu começar a fazer itens mágicos para ajudá-los. Atualmente, ela revela que ficou tão envolvida com o trabalho que esqueceu por que começou a fazer itens mágicos em primeiro lugar. Mas então, lembra ao Timura de que eles precisam garantir que a pesquisa funcione. Como as aves da pegada devem retornar no dia seguinte, Sylphid começa a questionar como elas as exterminarão sem esgotar os Rosmarins. Imediatamente, o Timura começa a pensar rapidamente, e quando ele tem uma ideia, ele pergunta a Sylphid se ela pode fazer cerca de 10 Rosmarins a mais antes do amanhecer, e ela diz que sim. No dia seguinte, enquanto a horda de pássaros de pegada avança sobre os campos, o Kimura fica esperando por eles, e no momento em que ativa os Rosmarins, eles emitem uma onda sônica que repele os pássaros sem consumir nenhuma quantidade de magia dos Rosmarins. Os demi-humanos da aldeia ficam satisfeitos ao ver que seus campos estão seguros, e até Lord Belza fica impressionado ao receber o relatório sobre tudo o que aconteceu. Ele elogia Sylphid por seus esforços e instrui ela a começar a produzir em massa Rosmarins e distribuí-los para as aldeias assim que estiverem concluídos. Após a reunião, Sylphid agradece pessoalmente ao Timura por ajudar em sua pesquisa e então lhe entrega um Rosmarin melhorado com base em fogo como um gesto de gratidão. Depois que ela se afasta, o Kimura vai para seu escritório, mas Almandra entra abruptamente para perguntar por que ele estava com outra mulher, e quando o vê inconsciente, pensa que Sylphid o drenou e decide que irá vingar-se. Alguns dias depois, o Timura percebe que precisa parar de esperar as ordens do Senhor Demônio antes de resolver um problema. Então ele decide se esforçar para encontrar problemas que o país enfrenta e resolvê-los. Um dia, ele sai com Almandra para o mercado mais animado da cidade e no caminho, Almandra fica surpresa quando ele elogia sua roupa e a chama de fofa. Mais cedo, ela havia confidenciado a Olulu, perguntando o que vestir, já que estava sob a impressão de que ia a um encontro com o Timura. Inicialmente, ela queria usar uma roupa reveladora para que o Kimura a adorasse, mas Olulu lembrou que o Timura não gosta dessas coisas e a aconselhou a usar algo bonito em vez disso.
Agora no presente, Omandra está feliz por ter aceitado o conselho. No entanto, essa felicidade vai por água abaixo quando percebe que não é um encontro, mas apenas um passeio para pesquisar o mercado. Seu humor muda quando o Timura explica que está investigando o mercado para entender melhor o que é necessário para melhorar o exército de demônios. Em algum momento, eles param em uma loja onde o comerciante os recebe calorosamente e apresenta uma ótima oferta em utensílios de ouro. O Timura gosta da oferta e decide comprar um par de copos de ouro em troca de obter informações do comerciante, enquanto Omandra fica pensando que ele comprou os copos para o casamento deles. Mas o humor dela muda novamente quando a realidade se impõe, e ela vê que é apenas negócios como de costume com o Timura. Algumas horas depois, enquanto o Timura se senta para examinar os resultados de sua pesquisa, ele percebe que, embora ter vários aliados tenha melhorado a disponibilidade de itens negociáveis, há um crescente problema de alimentos devido ao aumento da população. Omandra confirma isso, lembrando de uma vez que foi a uma loja de um comerciante para forçá-lo a reduzir o preço da joia, mas ele não pôde, já que estava mal lucrando como estava. Com isso em mente, o Timura tem certeza de que há um problema com os atacadistas e que eles estão afetando o custo dos alimentos vendendo a preços mais altos para os varejistas. Omandra diz que eles deveriam conversar com os atacadistas imediatamente, mas o Timura rejeita essa ideia, insistindo que devem agir com cautela e primeiro verificar se suas suspeitas são verdadeiras. Depois que o Timura termina sua pesquisa de mercado, ele pergunta a Omandra se há algo que ela gostaria de fazer, mas antes que ela possa mencionar um encontro, Noam aparece e estraga tudo para ela. O Timura acha estranho ver Noam no mercado. Então, quando ele pergunta, ela explica que hoje é o Festival Ruia para os semi-humanos, onde eles dão presentes para as pessoas de quem gostam. Certo, então um casal de idosos demi-humanos aparece implorando pela ajuda de Ukimura para salvar seu negócio. Quando o Timura concorda em ouvi-los, eles revelam que estavam vendendo uma comida chamada Timozu. Mas depois de algum tempo, as vendas começaram a diminuir. Justo quando estavam preocupados sobre o que fazer, um comerciante chamado Butigieg apareceu e fez um grande pedido, mas desistiu no último minuto depois que já haviam preparado todas as refeições. Agora eles estão presos com um estoque completo de Timozu, que tem apenas cerca de 24 horas de vida útil. Após ouvir isso, o Timura decide usar seu conhecimento de pesquisa de mercado para ajudá-los. Ele prova a refeição e começa a elaborar um plano para vender todo o estoque antes do final do dia. Pelo sabor, ele percebe que pode ser facilmente combinado com outras refeições, então ele delega tarefas a todos enquanto fica para trás para criar consciência sobre o prato. Alguns minutos depois, o Timura chama a atenção das pessoas no mercado e começa a contar a história por trás do Festival Ruia. Ele conquista a mente deles contando uma história centrada em dois amantes que costumavam comer Timozu. Quando ele termina a história, a maioria das pessoas que escutam decide experimentar a refeição, e o Timura fica grato por ter perguntado a Noam sobre o Festival Ruia antes de começar a divulgar o Timozu. Para aumentar as vendas, os mais velhos apresentam uma versão colorida da refeição para atrair os jovens clientes, seguindo a sugestão de Ukimura. Curiosa, Omandra se pergunta como Ukimura teve a ideia de apresentar a comida daquela maneira, e ele revela que fez isso para atingir um público jovem e em crescimento em vez do anterior, o que causou o declínio das vendas de Timozu. Por volta do pôr do sol, os veteranos ficam surpresos ao perceber que conseguiram vender tudo, e agradecem ao Timura e Omandra por ajudar. Mas quando o Timura dá algum crédito a Noam, Omandra parece irritada, mas o Timura diz a ela que Noam pediu a alguns semi-humanos para virem prestigiar os veteranos, e eles vieram. Antes de ir embora, os veteranos dão a Ukimura e Omandra alguns Timozu para compartilhar, e Omandra começa a ter a impressão errada. Segundo o conto popular Ruia, os pombinhos fizeram um desejo após comer Timozu, e ele se realizou. Então ela cria esperanças e tudo piora quando Ukimura lhe presenteia com um dos copos dourados que comprou antes. Isso faz com que ela pense que ele quer se casar com ela imediatamente, apenas para que ela pergunte sobre o desejo dele, e ele diz que quer que sua próxima missão seja um sucesso. Desta vez, ela explode, pois não aguenta mais e chama Ukimura diretamente de monstro viciado em trabalho. Mais tarde, quando Ukimura volta para casa, ele relata ao Sr. Belza dizendo que obteve muitas informações úteis de sua pesquisa de mercado. Mas entre eles, o objeto de ouro que ele viu antes é algo que ele considera muito importante. Ele revela que um comerciante falou de uma nação vizinha rica em ouro e sugere que eles expandam seu negócio comercial lá para aumentar o poder do exército demoníaco, para que possam resolver o problema de escassez de alimentos. Lord Belza aceita a ideia imediatamente e sugere que Rosmarin sejam usados como produto de troca entre os dois países. E embora o Timura se sinta cético em relação a isso, Lord Belza insiste, pois confia que nada dará errado. Mas antes de a reunião terminar, Lord Belza diz a Ukimura para ter cuidado com o rei do País Dourado, pois ele é imprevisível e formidável. Alguns dias depois, o Timura se prepara para sua primeira viagem de negócios como um general de elite, e está indo para o reino Rampage para negociar um comércio de ouro com o rei deles. Antes de partir, Omandra parece preocupada com ele e se oferece para acompanhá-lo em sua viagem, mas ele recusa, já que só é esperado que ele compareça sozinho. Ainda preocupada, Omandra diz a ele para ter cuidado, já que o rei de Rampage tem um temperamento e houve uma vez em que ele fez um crocodilo comer um homem vivo porque ele lhe vendeu mercadorias falsificadas.
Em poucas horas, o Timura chega ao reino de Rampart e fica impressionado que o ouro é usado como meio de troca aqui. E há muitas mulheres atraentes que ele pode conquistar se for confiante o suficiente, é claro. Quando ele tem uma audiência com o rei Marx, ele fica chocado ao descobrir que o rei já fez uma verificação de antecedentes sobre ele e sabe tudo o que ele fez desde que chegou a este mundo. Mas o que mais o surpreende é quando o rei pergunta por que ele não veio vê-lo muito antes, e o Timura se encontra implorando por perdão. Ele imediatamente percebe que está em desvantagem em termos de negociação, e quando perguntado por que está lá, ele apresenta um conjunto de talheres como uma oferta ao rei Marx. Irritado, Marx destrói tudo com sua magia e chama o Timura por ousar trazer prata para um país que lida com ouro. Mas o Timura finge um pedido de desculpas e sorri, exibindo a verdadeira oferta, que é um conjunto de rosemirans. A princípio, Marx pensa que rosemirans são apenas pedras mágicas de baixa qualidade, mas fica interessado quando o Timura lhe diz que elas podem repelir bestas mágicas. Ele usa o fato de que as minas de ouro sofrem ataques de bestas mágicas sempre que estão minerando para manipular Marx a considerar o acordo. No entanto, Marx diz que aceitará o acordo com a condição de que o Kimura mostre a ele pessoalmente como funciona. E como ele tem uma queda por crocodilos, ele solta um para enfrentar o Timura. Chocado, o Timura quase molha as calças, mas no momento em que cria coragem e ativa o Rosmoran, o crocodilo recua. Mas em vez de voltar para sua jaula, o crocodilo se move para atacar Marx, e embora o Timura tente detê-lo com magia, Marx assa o crocodilo na hora. Felizmente, seu único ato de bravura em relação ao rei lhe garante o acordo, e ele é presenteado com ouro no valor de milhões de dias em troca de 200 conjuntos de rosemiranos. Quando o Timura diz que entregará os rosemirans em um mês, Marx exige em uma semana, e para mostrar seriedade, oferece mais ouro, deixando o Timura chocado. Quando ele volta para o exército demoníaco, Sylphid lhe diz que é impossível atender a tais demandas de produção, insistindo que já há um aumento na demanda interna. Ao pensar profundamente, o Timura lembra a Sylphid que prioridade deve ser dada apenas às áreas afetadas por bestas mágicas. Então ela não tem escolha a não ser atender à demanda louca. Mas, quando está prestes a começar, um mensageiro do rei Marx aparece exigindo mais conjuntos de rosemirans, já que os resultados do produto foram além do que o rei imaginava. Naquela noite, enquanto o Timura está cansado em seu escritório, Olulu lhe serve chá e se pergunta como ele conseguiu fechar um negócio com tanto lucro. Enquanto o Timura explica o que fez para fechar o negócio, um mensageiro do rei Marx chega novamente pedindo mais 100 conjuntos de rosemirans e o Timura é forçado a confiar em Sylphid novamente. Embora eles consigam enviar o primeiro e o segundo lote de rosemirans, quando chega a hora de enviar o último lote, Olulu solta uma bomba dizendo que os pedidos foram cancelados. Chocado, ele se encontra com o representante do rei Marx e descobre que o rei recebeu uma oferta melhor pelos rosemirans pela metade do preço de um comerciante em seu reino. Isso envia um frio na espinha de Ukimura, e ele luta para entender como o produto pode ser duplicado em tão pouco tempo. Quando a notícia se espalha, os trabalhadores na linha de produção ficam irritados, já que estão perdendo dinheiro e o problema afeta outras pessoas no reino, pois os preços dos alimentos aumentam, forçando algumas pessoas a considerar fazer negócios em outro país. Enquanto isso se desenrola diante de Ukimura, ele se pergunta se fez algo para ofender o rei Marx, mas logo percebe que precisará assumir a culpa pela confusão e se apresenta ao Lord Belza para assumir a responsabilidade por suas ações. Diante do Lord Belza, o Timura revela que julgou mal o acordo, pois foi levado pelo lucro e não tomou medidas preventivas para reduzir os riscos, o que levou às perdas. Enquanto pede desculpas ao Sr. Belza, esperando uma punição adequada, o Sr. Demônio diz que ninguém é perfeito e que o importante é o que se faz depois de falhar. Ele também avisa o Timura para não ignorar seus erros e o incentiva a aprender com eles e melhorar. Após a reunião, o Timura decide pedir desculpas aos líderes militares pessoalmente e ele esbarra no General Noam no caminho. Imediatamente ele se desculpa com ela, mas ela está tranquila com tudo e diz a ele que está tudo bem antes de ir embora. Então o Timura passa pelo escritório de Sylphid para se desculpar, mas ela diz a ele para ir embora, pois está lendo. Mas enquanto ele se afasta para pedir desculpas à próxima pessoa, ele é sequestrado em um saco e teme que seja a vingança de alguém por todo o dano causado pelo acordo. Surpreendentemente, no momento em que ele se liberta do saco, vê que Omandra é a responsável pelo sequestro e percebe que ela só quer garantir que ele esteja bem e oferecer-lhe uma boa refeição. Mas o Timura agradece por tudo, e até permite que ela se sente perto dele. Mas quando o clima está pronto, Elulu aparece com comida e ela percebe que Omandra está se aproximando de Ukimura. Mesmo assim, todos passam um tempo juntos compartilhando a carne de Ukimura, e quando desmaiam de exaustão, o Timura os cobre. Enquanto isso, o Buttigieg aparece diante do rei Marx e revela-se que ele está por trás do barato Rosmarins, e ele se recusa a revelar como o duplicou em tão pouco tempo. No dia seguinte, o Timura está sentado em seu escritório pensando em como é possível duplicar os Rosmarins em menos de um mês e por metade do preço. Pensando bem, ele percebe que os produtos podem ter sido roubados e se pergunta se alguma aldeia está revendendo os Rosmarins distribuídos a eles.
Enquanto ele tenta entender a situação, Omandra entra e informa que as pedras mágicas que ele distribuiu para as aldeias pararam de funcionar. Então ele se junta a Omandra para inspecionar as aldeias mais tarde naquela manhã e fica chocado ao ver que os campos foram atacados. Mas quando ele cava o chão em busca de um Rosmarin, percebe que está faltando, e mesmo quando verifica outros pontos também, vê o mesmo resultado. De volta ao escritório, ele pensa profundamente sobre isso e percebe que se um aldeão está por trás do desaparecimento dos Rosmarins, eles deixariam pelo menos alguns para manter as feras longe dos campos. Com isso em mente, ele chega a uma conclusão e pede a Elulu para mostrar a ele todas as aldeias que reclamam de ataques de feras. À noite, o Timura sai com Omandra para uma aldeia isolada para testar uma teoria, e para sua surpresa, encontra um grupo de ladrões tentando roubar alguns Rosmarins enterrados nos campos. Quando o Timura os confronta e pergunta quem os enviou, eles se recusam a responder e tentam fugir, mas Omandra dá-lhes a surra de suas vidas. Quando eles se recuperam e tentam escapar, Omandra decide ir atrás deles, mas o Timura diz que ela deve deixá-los ir, já que as coisas estão indo de acordo com seu plano. No dia seguinte, o rei Marx elogia Buttigieg por atender suas exigências e fornecer os Rosmarins a um bom preço, mas Buttigieg brinca e o rejeita, dizendo que é apenas um comerciante fazendo seu trabalho. Mas no fundo, ele admite que faz negócios para lucrar de qualquer maneira. Aparentemente, ele é um empresário popular conhecido em vários países como o Profeta e também como o Mercador da Morte, que acumulou riqueza comprando produtos a preços extremamente baixos e vendendo-os a preços altos. Há alguns dias, quando soube do acordo entre o exército demoníaco e o reino Rampage, ele percebeu que poderia aproveitar o acordo. Mas quando percebeu que os Rosmarins não podiam ser duplicados, ele decidiu roubá-los do exército de demônios e lucrar com isso. Atualmente, ele está satisfeito por estar obtendo um bom lucro com o negócio de Rosmarin, mas ao tentar sair do reino do Rampage, ele é preso pelos guardas nos portões e apresentado ao rei Marx. Quando Buttigieg pergunta o que está acontecendo, Marx revela que os Rosmarins que ele vendeu são falsos. Percebendo que está encrencado, Buttigieg tenta se safar da situação e começa a se perguntar se foi enganado ou não. Nesse momento, o Timura entra na sala e sua presença provoca um arrepio na espinha de Buttigieg, ao perceber que ele está envolvido no caso. Quando lhe é permitido falar, o Timura vai direto ao ponto e revela que houve muitos casos de roubo de Rosmarin no exército dos demônios. Então ele inventou um dispositivo falso que se parece exatamente com os Rosmarins para resolver o problema dos roubos. Aparentemente, ele confidenciou a Sylphid na noite anterior e implorou para ela fazer o dispositivo falso. E embora parecesse difícil de produzir, ela concordou em fazê-lo. Então, depois de terminar, o Timura se certificou de que os dispositivos falsos fossem enterrados em áreas onde os capangas de Buttigieg não haviam mexido. Agora, no presente, ele questiona Buttigieg sobre por que ele tem o dispositivo falso com ele e Buttigieg. Temendo ter sido descoberto, tenta implorar para sair da situação, prometendo a King Marx seu patrimônio líquido se ele poupar sua vida. Apesar de suas súplicas, King Marx o condena à morte e o prende com uma barreira de relâmpagos para que o crocodilo possa comê-lo vivo. Mas antes que Buttigieg possa ser despedaçado, o Timura intervém e ataca o crocodilo com magia de fogo, deixando o rei Marx e Buttigieg completamente chocados. Irritado, Marx pergunta ao Timura por que ele ousaria interferir em seu julgamento sobre Butagalion. Mas o Kimura invoca coragem de nível S e diz que só interferiu com o crocodilo e insiste em expressar suas preocupações para ele. Então, o rei Marx invoca um relâmpago pronto para acabar com todos, mas antes de fazer isso, ele pede ao Timura para explicar por que arriscou sua vida por alguém tão ardiloso quanto Butagalion. O Timura diz diretamente que o reino perecerá se ele eliminar Butagalion, porque ele é o único comerciante que lida com pó de laranja. Ele acredita nisso porque o produto permite que o ouro das minas seja extraído em sua forma mais pura, e o país depende fortemente das importações de pó laranja de um país chamado Toque, que só faz negócios com Butagalion. Ele também acrescenta que Butagalion forneceu alimentos e suprimentos para países devastados pela guerra, e muitas nações se sentiram em dívida com ele e permitiram que ele tivesse acesso exclusivo a alguns de seus recursos raros. Butagalion fica chocado após o Kimura defendê-lo e até o rei Marx mudar de ideia sobre matá-los, mas uma coisa que o incomoda é porque o Kimura defendeu Butagalion. No entanto, o Timura diz que não entende a pergunta e pergunta se é realmente estranho ajudar alguém necessitado, fazendo com que o rei Marx caia na gargalhada. Quando ele se cansa das besteiras de Yukimura, ele se retira para seus aposentos para uma soneca, enquanto o Timura e Butagalion são expulsos da sala do tribunal. No caminho para fora, Butagalion se pergunta que tipo de pilhas de classe S o Timura tem para enfrentar o rei assim, apenas para descobrir que o Timura estava fingindo não estar com medo o tempo todo. Enquanto ele ajuda o Timura, Elulu chega com os filhos de Butagalion, que ficam felizes em ver que seu pai está vivo. Acontece que o Timura sabia sobre eles desde que foram adotados por Butagalion durante a guerra, e ele os criou pessoalmente. Este ato de bondade faz Butagalion considerar mudar a forma como faz negócios, e ele até foi encarregado de ajudar a fornecer Rosmarins.
Mas antes de partir, ele diz ao Timura que parece haver algum movimento perturbador com a guilda no território do Senhor Demônio. Alguns dias depois, o Kimura aparece diante do Lord Belsa, que lhe diz que o preço das pedras preciosas está subindo. E depois de ouvir os relatórios de Utimura, percebe que seu povo está passando fome. Então, quando ele diz ao Timura para resolver o problema imediatamente, o Timura se lembra do que Butagalion lhe contou sobre um movimento na guilda dentro do reino e deduz que eles são os responsáveis pelo aumento de preço. Embora Almendra suspeite do mesmo e queira ajudar, Lord Belsa a designa para ir ao norte em outra missão. Após o Timura sair do tribunal, ele solicita uma audiência com o mestre da guilda, Viper Lord Pent, e se prepara para encontrá-lo na manhã seguinte. Mas ao sair do escritório, Sylphid pede para acompanhá-lo. E quando ele pergunta o porquê, ela explica que um certo clã de elfos ocupa a maioria das posições de oficiais da guilda, e ter uma elfa como ela com tramas sagazes ao seu lado tornará as coisas mais fáceis. Desde o momento em que chegam à guilda, são forçados a esperar por horas. E justo quando Sylphid está prestes a perder a paciência, Viper sai casualmente e pede desculpas pela espera, alegando que esqueceu que eles estavam lá. No entanto, Sylphid não acredita em sua desculpa nem por um segundo. E quando ela o confronta sobre suas besteiras, é revelado que eles se conhecem e acabam sendo irmãos que não suportam um ao outro. Depois que as coisas se acalmam, o Timura se apresenta a Viper e diz que pretende comprar a gema. Mas Viper diz a ele que só tem uma pequena quantidade em estoque e só venderá se o Kimura implorar por isso. Sem hesitação, o Timura se ajoelha e implora para comprar. Mas Viper ri de sua tolice e diz-lhe para se levantar, afirmando que era apenas uma brincadeira. Apesar de tudo, ele coloca uma etiqueta de preço de 50.000 ienes em uma única bolsa de gemas, e o Kimura recua imediatamente porque é muito caro. Após a reunião, Sylphid diz diretamente que quer incendiar toda a guilda com seu irmão dentro para que ele possa morrer de uma morte triste, mas o Timura consegue acalmá-la quando menciona quão chocante é que ela e Viper são irmãos. Sylphid lembra que nasceu em um clã de mercadores élficos chamado Família Lord Pent, e como tinham dificuldade para procriar, começaram a se reproduzir com semi-humanos ao longo das gerações. No entanto, as crianças nascidas dessas uniões muitas vezes herdam características de outras espécies e algumas até desenvolvem desejos obsessivos por fama ou fortuna. Porque naquela época, aqueles elfos ingênuos acabaram queimando sua própria aldeia, escravizando seu povo e vendendo-os para traficantes por dinheiro. E agora, Sylphid admite que foi exatamente por isso que ela se afastou de sua família. E só de pensar nisso a deixa irritada, mas ela deixa isso de lado e se junta a Okimura para descobrir o próximo passo. No caminho, uma garota élfica chamada Neia corre de repente até o Timura, implorando para que ele a salve da família Lord Pent, alegando que está sendo forçada a trabalhar para a guilda. O Timura imediatamente sente pena dela e concorda em ajudar, embora Sylphid não possa deixar de sentir que algo está errado. Quando questionada, Neia explica que foi separada de seus pais e foi forçada a trabalhar dia e noite para o mestre da guilda com quase nenhum pagamento. Ela também alerta que uma calamidade está chegando e tornará impossível para os plebeus pagarem pela comida. Mas ao ouvir isso, Okimura suspeita que Viper está acumulando gemas para vender a preços altos mais tarde. E quando Neia confirma, Okimura percebe que a maioria dos funcionários da guilda deve ter sido subornada ou comprada por Viper. Quando ele menciona a necessidade de provas concretas para derrubar Viper, Sylphid sugere casualmente apenas dar um fim no cara. Mas Okimura insiste em vencê-lo de forma justa. Então, na manhã seguinte, ele volta para o guild e pede os registros financeiros na esperança de encontrar brechas nos gastos do Viper que provem que ele esteve acumulando gemas o tempo todo. Mas apesar da auditoria de surpresa, Viper nem sequer se abala. Em vez disso, ele casualmente dá a Okimura acesso livre ao armazém, apenas para Okimura entrar e não encontrar absolutamente nada. Enquanto ele está lá tentando acreditar no que vê, percebe que Viper deve ter retirado a joia no último minuto. E suas suspeitas são confirmadas quando ele nota marcas de derrapagem no chão. Enquanto isso, Viper apenas ri ao fundo, fazendo Okimura se perguntar se o cara sabia sobre a auditoria de antemão. E ele também começa a pensar onde Viper poderia ter escondido tantas pedras preciosas em tão pouco tempo. Quando Okimura pergunta diretamente sobre isso, Viper desconversa, alegando que teve uma ordem de última hora, e então zomba de Okimura, dizendo que todo o planejamento dele foi por água abaixo. Depois de levar o L, Okimura volta para o escritório, tentando descobrir o que deu errado, já que não havia nenhum vestígio da gema na guilda e os registros financeiros estavam limpos. E enquanto Sylphid pensa um pouco e sugere que talvez não fosse a própria guilda movendo a gema, mas a família Lord Pent, Okimura considera essa possibilidade. E faz todo o sentido porque trocas particulares como essa não apareceriam nos registros oficiais da guilda. Mas quando ele revela que não pode ir atrás deles sem provas, Sylphid levanta outra questão, perguntando como a guilda reagiu tão rapidamente quando ninguém deveria saber sobre a auditoria. E agora ela está convencida de que alguém os alertou, e pelo jeito que parece, ela tem certeza de que a Neia os delatou. Enquanto isso, Neia aparece diante de Viper, que a elogia por avisá-lo sobre a auditoria. Mas quando ela pergunta onde ele escondeu a joia,
ele ameaça cortar sua língua. Porém, como ela o avisou, Viper reconsidera e revela que colocou a joia em uma caravana utilizada para transportar mercadorias, e que ela voltará para a guilda em cerca de 2 dias. Ela fica apavorada quando ele diz que seus pais estão ajudando na mudança porque teme que ele possa fazer algo contra eles. No dia seguinte, ela sai sozinha, se perguntando por que se sente desamparada e por que nasceu na pobreza como membro da baixa classe da família Lorpent. Então, ela se lembra de uma época em que era feliz com seus pais até que Viper apareceu, exigindo à força que ela assumisse como sua secretária, e seus pais não tiveram escolha a não ser entregá-la. As coisas pioraram depois disso porque quando ela começou a trabalhar para o clã, Viper estava sempre batendo nela porque ela o lembrava de sua irmã. Então, desde então, Neia se comprometeu a garantir que não se parecesse com Sylphid, mas isso não mudou nada, já que ela ainda foi forçada a se tornar uma espiã e enganar Okimura. No presente, Okimura encontra Omandra carregando um monte de wyverns mortos que ela havia derrotado no norte. E enquanto ela se gaba de ter matado cerca de 30 deles, ocorre a Okimura que ele pode usá-los como um meio para resolver a situação atual. Então, no dia seguinte, ele chama Neia para seu escritório e pede sua ajuda novamente, já que ele quer lançar outra operação para expor Viper e seus atos malignos. Então, Omandra entra no escritório e no momento em que vê Neia, fica irritada e assume que Okimura gosta de suas garotas como os números no relógio, nunca passando de 12. Mas quando ela descobre que Neia é apenas uma informante, ela se acalma e revela a bandeja de wyverns defumados que trouxe. Enquanto Okimura inspeciona a carne, percebe que pode ajudar a resolver a escassez de alimentos, então diz a Omandra para garantir que seja entregue ao povo. Enquanto isso, Neia afirma que gosta do plano dele. E quando ela pergunta como Okimura planeja distribuir a carne defumada, Sylphid interrompe e impede Okimura de falar. Nesse momento, Neia percebe que Sylphid está desconfiada dela, então ela espera todos saírem do escritório antes de vasculhar os documentos de Okimura para descobrir como ele planeja distribuir a carne defumada. Infelizmente, quando ela sai do escritório com o documento, ela esbarra em Sylphid, que imediatamente sabe o que ela está fazendo. Quando Sylphid a confronta por ser uma agente dupla, Neia reage culpando-a por suas dificuldades e depois foge após lançar um feitiço de fumaça. Naquela noite, Neia retorna à guilda e conta a Viper tudo sobre os planos de Okimura, incluindo a parte onde ele planeja distribuir a carne defumada amanhã. Mas ela mente sobre o lugar de onde Okimura pretende começar a distribuição para arruinar seus planos e se vingar de tudo que ele fez com ela. Infelizmente, Viper reflete sobre o que diz, e como ele consegue entender como Okimura pensa, ele percebe as artimanhas de Neia e percebe que ela está mentindo. Mas antes de puni-la, ele se gaba de que o plano de Okimura não é nada comparado ao dele, já que ele pretende recuperar a joia antes que Okimura comece a distribuir a carne defumada e vendê-la para seu a um preço alto. Ao ouvir isso, um frio percorre a espinha de Neia quando ela percebe que as mentiras que contou foram em vão, e agora ela está frita. Enquanto isso, Sylphid aconselha Okimura a adiar seus planos de distribuição porque Neia é uma espiã, mas Okimura diz a ela que sabia desde o início. Ele revela que viu a marca no peito de Neia no momento em que a encontrou pela primeira vez, e percebeu que ela estava sendo maltratada por Viper. Mas como ela não mencionou essa parte, ele suspeitou que ela fosse uma espiã, e para completar, seus olhos sem vida a denunciaram. Depois disso, Sylphid pergunta qual será o próximo passo, já que Viper já conhece o plano deles, e Ushimura sugere algo diferente. Enquanto isso, Viper organiza uma reunião com seus subordinados onde revela que quer vender todas as gemas antes que Ushimura comece a distribuir carne defumada. Mas para sua surpresa, ele é acordado na manhã seguinte e é informado que o exército demoníaco já está distribuindo gemas para os cidadãos ao invés dos dragões defumados. Enquanto ele tenta entender a situação, ele sai correndo do quarto e esbarra em Sylphid ao sair. Sylphid lhe dá um olhar e antes que ele pergunte, ela revela que Okimura importou a gema de um país vizinho usando as conexões de Buttigieg e usou a carne de wyvern defumada como meio de troca, sem gastar um centavo. Mesmo depois de ouvir isso, Viper tem dificuldade para acreditar que Okimura importou tantas pedras preciosas em tão pouco tempo, então ele acha que ela está blefando. Mas quando Sylphid diz a ele que Okimura havia fechado o negócio desde que conheceram Viper há 2 dias, ele percebe que foi um tolo por cair na armadilha de Okimura e pensar que ele queria comprar as pedras preciosas dele o tempo todo. Naquele momento, ele fica frustrado ao saber que gastou muito dinheiro para conseguir a joia, e que não vale mais nada agora, já que Ushimura está distribuindo joias de graça. No entanto, ele fica desesperado e tenta fugir. Mas antes que Sylphid possa alcançá-lo, 2 perdedores inúteis da família Lorpent a atacam. Vendo que está em desvantagem numérica, Sylphid revela uma nova espada mágica que criou, capaz de absorver o ataque mágico de um inimigo e usá-lo para lutar contra eles. Quando a batalha começa, Sylphid bloqueia um forte ataque mágico, e ao absorvê-lo com sua espada, ela executa um contra-ataque fatal que derrota um de seus inimigos. Quanto ao próximo, ela o atinge com magia elemental de vento, e ele desmaia após cair no chão. Enquanto isso, Viper decide deixar a guilda para aliviar a tensão no público, mas fica surpreso quando sai e se vê cercado por Okimura e os principais comerciantes do exército demoníaco.
Antes que ele possa dizer qualquer coisa, Uchimura lhe diz que todos os comerciantes concordaram em votar para destituí-lo como mestre da guilda, e que ele, incluindo sua família, será exilado. Enquanto Viper se pergunta por que os comerciantes se voltaram contra ele, Uchimura revela que Neia contou a todos os comerciantes o que ele fez com ela. Antes, Neia foi espancada e trancada em um porão, mas Uchimura chegou e a salvou. E a única maneira que ele conseguiu os votos dos comerciantes foi depois que ela mostrou as marcas e hematomas que Viper deixou em seu corpo. No presente, Viper se recusa a aceitar a realidade. E mesmo quando ele tenta usar os pais de Neia como alavanca, Neia diz com confiança que os protegerá. Então, Uchimura diz a ele que ele não é mais bem-vindo no país. E vendo que ele está acabado tanto financeiramente quanto fisicamente, Viper se ajoelha diante de Uchimura, implorando por uma segunda chance, mas no fundo de sua mente doentia, ele pretende tirar vantagem do lado gentil de Uchimura, especialmente desde que Uchimura recentemente poupou Buttigieg depois das coisas desagradáveis que ele fez. Apesar de implorar para trabalhar de graça como uma forma de expiar seus erros, Uchimura vê além de sua fachada e promete detê-lo por machucar tantas pessoas. Ao ouvir isso, Viper fica irritado e tenta dar o troco em Uchimura. Mas antes que isso aconteça, Sylphid aparece e faz um corte limpo nas costas de Viper, derrubando-o no chão. No final, ele é contido por soldados. Mas antes de ser levado embora, ele ri e diz a Uchimura que a calamidade está chegando e que o país ainda está destinado a cair. Lá vamos nós de novo. Enquanto Uchimura pensa sobre o que Viper acabou de dizer, Neia o interrompe e pede desculpas por trair sua confiança, pedindo uma punição adequada. Então, quando eles voltam para o castelo, Uchimura decide torná-la sua secretária, dizendo que ela é mais útil para ele no escritório do que na cela. Quando Neia pergunta por quê, Uchimura lhe diz que já fez um acordo com os pais dela, e graças a eles, a joia de Viper foi entregue tarde, o que permitiu que seus planos tivessem sucesso. Neia fica pasma ao ouvir que seus pais traíram Viper por sua causa, e ela se emociona enquanto aceita a oferta de emprego. Poucos minutos depois, Uchimura é chamado pelo Lord Belze, e descobre-se que a calamidade de que Viper falou está prestes a atingir o país. Na manhã seguinte, enquanto Uchimura viaja em direção à fortaleza do país, ele pergunta a Omandra sobre a calamidade que todos têm falado. Então, ela o lembra do incidente que ocorreu ao norte, envolvendo um grande grupo de Wyverns. Segundo ela, muitos Wyverns invadiram cidades urbanas ao norte, atacaram inocentes e danificaram propriedades, levando o Senhor dos Demônios a chamar a situação de calamidade. Quando ela explica que todo o exército demoníaco foi ordenado a lidar com isso, Uchimura percebe que é a mesma calamidade de que Viper falou ontem. Omandra confirma, dizendo que são como desastres naturais, apenas se manifestam como feras ou monstros. Ela admite que é a sua primeira vez experimentando algo assim, e pelo que ela ouviu, um país inteiro uma vez foi destruído por uma calamidade, razão pela qual todos os generais de elite receberam ordens especiais. Sylphid foi ordenada a investigar o desastre, enquanto Omandra, Uchimura e Noam foram encarregados de prevenir e interceptar a invasão dos Wyverns. Em pouco tempo, eles chegam à Fortaleza Demoníaca, que é a maior fortaleza do exército demoníaco, composta por 3 cidadelas construídas para repelir invasões de Wyverns. Mas, apesar da presença de todas as 3, Elulud relata que os Wyverns estão apenas concentrando seus ataques em uma, que é justamente onde eles estão atualmente. Ao entrar no local, eles encontram Noam, que dá as boas-vindas a Uchimura e o enche de elogios por ajudar a resolver a crise alimentar. Mas antes que ela possa terminar, Omandra intervém, pensando que ela está dando em cima do Uchimura, e diz para ela se afastar. Antes que elas comecem a brigar, o alarme de emergência soa, sinalizando um ataque iminente de Wyverns. E Noam parece preocupado, já que seus soldados acabaram de lidar com uma onda de Wyverns. Certo, então ela sai para avaliar a situação, enquanto os soldados meio humanos e demônios montam as muralhas para impedir que os Wyverns invadam o país. Assim que os Wyverns atingem uma certa distância da fortaleza, os soldados meio humanos começam a disparar flechas contra eles. Vendo a confusão, Omandra decide resolver a situação por conta própria, e avança contra os Wyverns com força bruta. E enquanto isso, ela derruba 2 deles sem suar a camisa. No entanto, outro Wyvern voa diretamente em direção aos homens dela, mas Noam aparece do nada e corta sua cabeça, roubando toda a aura que Omandra havia acumulado. Ela então ordena que seus homens evitem combate corpo a corpo com os Wyverns e apenas visem seus olhos, enquanto Omandra instrui seu esquadrão a atrair os Wyverns e acabar com eles usando magia. Embora consigam exterminar esta onda de Wyverns, os semi-humanos guardam rancor contra os soldados demônios, e Uchimura percebe isso. Do lado de fora, ele vê Noam se perguntando por que ela não está se juntando aos outros para comer. Mas como ela está mais focada na guerra com os Wyverns, ela pede a Uchimura para compartilhar o que ele acha da batalha. Primeiro, Uchimura prevê que a fortaleza cairá em poucos dias se as coisas continuarem como estão, não por causa do ataque inimigo, mas por causa do conflito interno entre os demônios e semi-humanos. Segundo ele, a razão para a tensão é devido às suas diferentes estratégias de combate, o fato de que os demônios consomem mais comida e as diferenças culturais entre ambas as facções. Depois de ouvir isso, Noam admite que também notou a mesma coisa, mas vai direto ao ponto e pede a Uchimura uma solução. Mas antes de responder, Uchimura pede um mapa da fortaleza.
e quando ele o vê, percebe uma vila abandonada atrás do forte e entende que pode ser a chave do seu plano. Então Noam se junta a ele para inspecionar a área, e ao ver os muitos edifícios não utilizados, ela começa a ver o potencial no que ele está sugerindo. No entanto, um problema persiste porque um sistema de comando dividido só levará a confusão entre ambos os lados. Reconhecendo isso, Uchemura expressa sua preocupação, mas Noam interrompe e diz diretamente a ele que ela conhece a pessoa certa para o trabalho. Então, na manhã seguinte, ela reúne todos os soldados em um só lugar, e quando Almandra pergunta o que está acontecendo, ela apresenta Uchemura como o herói que os levará à vitória. No momento em que Uchemura sobe ao pódio, os soldados ficam chocados ao vê-lo, já que ouviram rumores de que ele é o mais forte dos 4 generais. Então, quando Uchemura faz a pose de Irwin e levanta as mãos, os soldados aplaudem alto com alta moral, e Uchemura quase desmaia de pavor de palco. Aparentemente, na noite anterior, Noam lhe disse que ele era o único apto a liderar o exército, especialmente porque não era nem demônio nem semi-humano. Mas quando Uchemura admitiu que não tinha ideia de como reunir as tropas, Noam lhe entregou um casaco especial para aumentar sua confiança, e fazê-lo parecer um verdadeiro general de elite. De volta ao presente, assim que os aplausos cessam, Uchemura reúne coragem para fazer um discurso sincero, instando os soldados a deixarem de lado suas diferenças e se concentrarem na ameaça maior. Então, quando a próxima onda de Wyverns chega para atacar a fortaleza, os demi-humanos sobem nas muralhas e os atraem. E enquanto isso acontece, o sino de emergência toca, sinalizando para os demônios saírem dos prédios abandonados e emboscarem o inimigo. Almandra lidera o ataque, e graças à coordenação do ataque de ambas as facções, os Wyverns são derrotados sem baixas. Então, por volta do pôr do sol, Almandra decide tirar sua proteção de enredo e dar um mergulho no rio, pensando em como recompensar Uchemura por seu plano brilhante para derrotar os Wyverns. Mas quando Olulu e Naya a informam que Uchemura está com Noam na vila abandonada, ela corre para encontrá-los, apenas para parar no meio do caminho ao perceber que está pingando molhada. Naquela noite, enquanto Uchemura discute um plano para otimizar o uso de suprimentos, Noam se vê apaixonada por mais do que apenas suas ideias. Mas assim que o clima muda e ela se inclina para roubar um beijo, Almandra irrompe e estraga o momento. Surpreendentemente, ela deixa Noam livre pela primeira vez e, em vez disso, anuncia que começarão a enviar os soldados de volta à base, começando com as mulheres. Antes de partir, ela agradece a Uchemura por seu discurso anterior, revelando que isso a comoveu profundamente e que ela não se importaria se outras coisas dele também se movessem para ela. Olulu chega com comida e o grupo se acomoda para comer. Enquanto isso, Uchemura ainda está preocupada com a calamidade, então ela passa a noite inteira tentando descobrir por que os ataques de Wyvern estavam todos concentrados em um único local. Infelizmente, naquela noite, ele recebe notícias de um surpreendente ataque de Wyverns nas outras 2 fortalezas, incluindo o fato de que muitos Wyverns invadiram o país, e Almandra é a única lutando contra todos eles. Imediatamente, Uchemura entra em uma carruagem em direção ao castelo do Senhor Demônio, e no caminho, ele vê Almandra enfrentando um grupo de Wyverns. Embora ela derrote a maioria deles em sua forma básica, ela se esforça além de seus limites e desmaia depois de derrotar o último. E é quando Uchemura chega, implorando para que ela fique viva. Algumas horas depois, ele a visita na enfermaria e fica aliviado quando Naya lhe diz que ela se recuperará em breve. No entanto, ele se emociona quando Almandra gradualmente recobra a consciência e a agradece por defender o castelo demoníaco dos dragões alados. Temendo que o tempo não esteja ao seu favor, ele avalia as informações que conseguiu de Sylphid sobre os ataques dos dragões alados e descobre que as tribos aliadas ao exército demoníaco também foram atacadas. Até mesmo Olulu revela que alguns de seus amigos da tribo dos ogros foram raptados. Então Uchemura a envia de volta para casa para cuidar de seu povo. Antes de partir, ela parece preocupada com Uchemura, já que eles ainda não terminaram de investigar o motivo dos ataques dos Wyverns. Mas Uchemura a tranquiliza, dizendo para deixar tudo por conta dele, prometendo que ele cuidará disso. Então, quando ela parte naquela noite, ele se encarrega de queimar a vela da meia-noite, folheando documentos e materiais de pesquisa para encontrar qualquer coisa que possa ajudá-lo a resolver o caso. Mas apesar de sua determinação, o sono o alcança, e quando ele tenta resistir, o Senhor Demônio aparece em sua imaginação esquiva e ordena que ele durma. Chocado, Uchemura argumenta que precisa descobrir rapidamente o motivo dos ataques dos Wyverns, mas o Senhor Demônio lhe diz que ele não pode fazer nada enquanto estiver privado de sono. Percebendo que ele está certo, Uchemura finalmente cede ao sono. Então, quando ele acorda na manhã seguinte, ele se sente renovado e confiante de que resolverá o caso e elaborará um plano para parar os ataques. Após vasculhar todos os seus documentos, ele vai direto para a fortaleza e encontra Noam, revelando que finalmente encontrou um plano inovador. Então, mais tarde naquele dia, ele reúne todos os soldados e informa sobre seu plano para deter os Wyverns de uma vez por todas. Antes disso, ele disse a Noam que descobriu a lógica por trás dos movimentos dos Wyverns, e provou isso ao revelar que os Wyverns têm uma atração por mulheres. De acordo com seu relatório, as outras 2 fortalezas que foram atacadas no dia anterior tinham um alto número de soldados mulheres em comparação com os homens, e a fortaleza atual não foi atacada porque as mulheres já haviam partido.
Ele também está certo de sua teoria porque os Wyverns atacaram Almandra ontem, e a maioria das vítimas sequestradas foram mulheres com alto poder mágico. Depois que Noam ouve isso, ela percebe que certos animais também tendem a atacar presas fêmeas, mas então pergunta a Utimura o que ele planeja fazer sobre os Wyverns. Em resposta, Utimura diz aos seus homens para aproveitarem a obsessão dos dragões por mulheres e expõe um plano onde demônias serão usadas como isca para atrair os dragões. Assim, os demônios machos e outros soldados podem emboscá-los e derrotá-los de uma só vez. Embora o plano seja sólido, o moral cai no momento em que os soldados ouvem que alguns deles serão usados como isca, e piora quando percebem que estão acabados se o plano falhar. Notando a atitude deles, Utimura intervém e admite que é apenas um mero humano sem poderes especiais. Ele diz a eles que sabe que estão esperando que algum herói venha salvá-los, mas diz claramente que nenhum herói virá e então faz um discurso sincero e emocionante incentivando-os a tomar as rédeas e lutar pelas pessoas e lugares que desejam proteger, insistindo que perder não é uma opção. Lá dentro, Noam o elogia por fazer tal discurso, apenas para descobrir que ele estava apenas fingindo estar confiante. A verdade é que ele está apavorado que o plano possa falhar e que vidas inocentes possam ser perdidas por causa dele. Mas Noam encerra isso e o puxa para um abraço para acalmar seus nervos. Depois de deixá-lo descansar em seus peitos por uns 2 segundos, ela se afasta e diz para ele se recompor, lembrando-o de que ele é uma parte importante do exército demoníaco. Então naquela noite, quando os Wyverns atacam novamente, ele toca o sino de emergência, sinalizando para os soldados assumirem a formação necessária e executarem seu plano. Como esperado, os semi-humanos lançam inúmeras flechas para atrair as Wyverns para as demônias, e quando as Wyverns se aproximam, os demônios masculinos ao redor usam seus poderes para lançar várias bolas de fogo nas Wyverns para eliminá-las. No entanto, os demônios ficam fracos e sofrem algumas feridas quando mais Wyverns continuam a atacá-los. Mas antes que 2 demônios possam ser despedaçados, Noam chega no último minuto e os salva. Então, Utimura percebe outra onda de Wyverns voando da direita, e depois de soar o sino de emergência novamente, os demi-humanos atraem os Wyverns para as posições das demônias, e a maioria deles é eliminada. Mas quando Utimura percebe o número esmagador deles, ele usa o alecrim que Sylphide lhe deu para lançar múltiplas bolas de fogo nos Wyverns, e assim ele os elimina. E quando os Wyverns são derrotados, Noam se pergunta se a batalha foi vencida, apenas para um Wyvern gigante aparecer a poucos quilômetros da fortaleza. Utimura luta para acreditar em seus olhos ao ver o enorme monstro cair dos céus. Mas antes que ele possa ser esmagado, Almandra chega e para a mão do Wyvern como se não fosse nada. Enquanto isso, no fundo, ela admite que está fingindo para parecer legal para Utimura, porque ainda não se recuperou. Apesar de seu estado fraco, ela se lembra de que Utimura a ensinou a usar seus poderes de forma eficiente, e consegue invocar uma bola de fogo concentrada que destrói o braço do Wyvern ao contato. Então Noam continua com um ataque rápido e pesado que derruba o outro braço do Wyvern. Enquanto tenta se recuperar, Sylphide se junta à luta, e os poderes mágicos combinados dos 3 generais vaporizam o Wyvern ao contato. Após a derrota do monstro, Almandra fica fraca e Utimura a segura antes que ela caia no chão. Mas assim que ele está prestes a soar o sino da vitória, um terremoto atinge a fortaleza, e é quando Noam percebe que a montanha à frente está se movendo. Acontece que a montanha é a calamidade controlando os dragões, e enquanto ela se move para nivelar a fortaleza, Lord Belza chega no último minuto e diz a todos para recuarem para que ele possa derrotar o monstro. Nesse momento, a calamidade dispara um devastador feixe de energia em Lord Belza, mas ele usa uma barreira mágica enorme para bloqueá-lo como se não fosse nada. Então ele contra-ataca lançando uma pedra maciça que cai sobre o monstro. E quando não causa dano suficiente, ele invoca outro que destrói a calamidade em segundos, deixando Utimura e os outros completamente chocados. Após a vitória, os Wyverns restantes voltam ao normal e os soldados comemoram a vitória na batalha. Dias após o incidente, o Senhor Demônio reúne todos os seus generais e lhes dá pedras mágicas para reconhecer sua contribuição na vitória da guerra. Mas quando chega a vez de Yukimura, o Senhor Demônio hesita um pouco e diz que tem algo que gostaria de discutir com ele em particular. Enquanto Utimura se pergunta o que pode estar acontecendo, ele fica chocado quando aparece diante do Rei Demônio, que lhe pede para se tornar rei. A oferta pega Utimura de surpresa, especialmente porque ele ainda está se misturando como um general de elite. No entanto, quando o Senhor Demônio insiste que ele se torne o rei da nova era, Utimura diz que é impossível. E mesmo depois que o Senhor Demônio lhe lembra que ele é talentoso e suas ações até agora provam que ele é digno, Utimura pensa 2 vezes antes de aceitar a oferta, deixando o Senhor Demônio a questionar o que pode estar o segurando. Enquanto Utimura tenta responder à pergunta, ele fica sem palavras e implora ao Senhor Demônio que lhe dê algum tempo para pensar. Então, quando ele chega ao escritório, ele se pergunta o que está o impedindo e começa a lembrar de um tempo no passado, quando ele trabalhava para sua empresa anterior. Naquela época, ele era uma estrela em ascensão que se formou em uma universidade de prestígio, mas seu chefe não gostava dele, então ele foi deixado de fora de reuniões e agendas importantes. Com o tempo, sua baixa autoestima piorou, e mesmo agora ele pensa que superou as cicatrizes mentais que obteve em seu emprego anterior.
Mas quando percebe que ainda não se curou, ele se compara ao Senhor dos Demônios, e ao ver que não é tão poderoso, assume que não tem o que é necessário para se tornar rei. Enquanto isso, o Senhor Demônio está sentado no trono desejando que o Kimura aceite sua oferta para se tornar rei, porque ele só se tornou rei por ser poderoso. E agora ele sente que tal métrica é falha, pois só produziu tiranos como reis que fazem seus cidadãos sofrerem. Ele então revela que sua ambição era a extinção da calamidade, e o próximo passo é a erradicação dos reis atuais. Mas para que ele consiga isso, o Shimura precisa se tornar rei. Enquanto isso, o Timura está em seu escritório, emburrado e afundando em tristeza, pois o peso de ser rei parece insuportável para ele. Então, quando ele já teve o suficiente, ele se lembra que o Senhor Demônio prometeu enviá-lo de volta ao seu mundo se ele recusasse a oferta e decide que vai renunciar a ser um general de elite. À noite, enquanto o Timura escreve um manual para o Lulu, que a ajudará quando ela assumir o cargo após ele nota uma carta enviada pelos veteranos que ele ajudou semanas atrás. Ele lê e vê que eles estão gratos a ele pela ajuda, já que o negócio deles está crescendo agora. Enquanto isso, Nia e Olulu o observam secretamente, e quando Nia descobre que ele quer desistir, ela decide que vai contar para Omandra. Na manhã seguinte, ele reconsidera sua decisão, mas ainda insiste em sair, então ele sai para se despedir de todos que ele se importa. A primeira pessoa que ele encontra é Noam, que não espera que ele fale antes de mostrar-lhe um semi-humano e um demônio no meio de uma luta de treino. Ela revela que ela e Omandra fizeram planos para ambas as facções treinarem juntas, com o objetivo de ajudá-los a se tornarem mais eficazes em combate. O Timura fica chocado ao ouvir isso, e em vez de dizer o que pensa, ele escuta enquanto Noam lhe diz para não negar seu potencial. Depois disso, o Timura vai ver Sylphid para se despedir, mas ao chegar em sua estação de trabalho, ela revela que começou uma equipe de cultivo de plantas para Jim ajudar a resolver o problema alimentar. Ela explica que antes sempre achava uma desculpa para fugir disso, mas depois de lembrar dos aldeões que lhe deram comida quando ela estava faminta no passado, percebeu que tinha que fazer isso para ajudar os outros. Agora ela faz um discurso animador para o Timura sobre como os empregos são determinados por habilidade e aptidão, e como uma vocação é decidida pelas emoções de alguém, e é graças a ele que ela foi capaz de enfrentar a si mesma e saber o que fazer. Após a conversa com Sylphid, o Timura começa a considerar enfrentar seu eu interior, mas justo quando ele está prestes a começar, ele sente o cheiro da intenção assassina de Omandra atrás dele, e se pergunta por que ela quer acabar com ele de forma tão ruim. Enquanto isso, Omandra está com ciúmes, porque ele saiu para falar com Sylphid e Noam sem vê-la, e agora ela sente que o Kimura não gosta o suficiente dela, então ela quer que ele esteja morto. Mas ela deixa de lado a atuação quando o Timura diz que também ia vê-la. Depois que o Timura conta sobre a oferta do Senhor dos Demônios e como ele se sente a respeito, ela sorri e diz que não tem problema mostrar fraqueza de vez em quando, pois o mais importante é que ela estará ao seu lado para lhe dar apoio moral de dia e apoio oral à noite. Ouvir essas palavras leva Ushimura às lágrimas, e enquanto ele começa a se lembrar de todos os bons conselhos que Noam e os outros lhe deram, ele se liberta de suas amarras mentais e se torna uma nova pessoa. Então, depois disso, ele aparece diante do Senhor Demônio e diz que quer buscar uma nova maneira de se tornar rei, do tipo que não usa poder para ficar no topo. Depois de ouvir isso, o Senhor Demônio o reconhece e aguarda ansiosamente para vê-lo subir ao topo, exatamente como ele queria. Isso nos leva ao final do vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, vamos confundir os falsos fãs de anime comentando quem é mais Gigit entre Sylphid e Omandra. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e confira este próximo vídeo. Pode ser que ele se torne seu resumo favorito de anime.